Oi, mais um vídeo do Calango Tagarela e hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que eu já até fiz um vídeo antigamente falando sobre esse assunto. Síndrome da vira-lata, síndrome da vira-lata. Será que ainda o brasileiro continua vivendo na síndrome da vira-lata, de se achar inferior às outras etnias, populações de outros países? E é isso que eu vou aqui reagir ao vídeo da DW Brasil, que falou sobre esse assunto, com opiniões de alguns especialistas, alguns ligados mais para um viés da esquerda, pelo que eu percebi, né? Mas a base do assunto eu acho muito interessante, porque eu vejo muito isso, eu vi isso pessoalmente, já vi algumas pessoas falando muito mal do Brasil. E por mais que seja inacreditável, é que só brasileiro faz isso, faz um drama falando mal de si mesmo e só falando as partes negativas do Brasil. Você não vê japonês, americano, italiano, português, espanhol e várias outras pessoas de outros países falando tão mal quanto o país. São muito pontuais. Mas falar mal mesmo, você não, assim, que destrua só seu próprio patriotismo pessoal, você não vê eles fazendo isso. Né? Como aquela velha frase diz, né? O jardim dos outros sempre é mais bonito, mas ninguém tem interesse de cuidar do seu. Será porque dá muito trabalho? Será que é muito difícil você valorizar muito o seu próprio, a sua cultura? Não que seja errado você viver em outros países e experimentar novas experiências, mas você saber que que a sua identidade, a sua linhagem, o que foi passado para você, sabe? A sua característica total, cultural, que vem do seu país, tem que ser valorizado e é importante como pessoa, né? Então, assim, não adianta, por mais que você vá morar na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, você sempre vai ser visto como estrangeiro, como brasileiro, entendeu? Você nunca vai ser visto, agora você é um de nós, entendeu? Pode até que falem isso algumas pessoas por educação, né? Cortesia. Mas no fundo você é brasileiro, então você pode fazer o que você quiser, até falar com sotaque ou com idioma de outros países, mas você sempre vai ser você, entendeu? É a sua característica, entendeu? Com exceções, você foi muito criança, mudou para outro país muito criança, e você desde criança pegou a identidade do outro país, até fala com mesma sintonia que o outro país. Mesmo assim, você vai ter o seu antepassado. Quem eram seus pais, seus avós, de onde que veio? Você não apareceu, né? Você não veio de um sopro, né? Você veio de uma origem, de uma história. E aqui eu vou reagir a esse vídeo aqui da DW Brasil e vamos ver o que eles vão falar, né? Chega na hora. As ruas estão limpinhas. O pessoal respeita a faixa. Poder de compra, lógico, minhas compras assim do mês. Se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, esse país é a Alemanha, tá? A Alemanha onde eles estão falando. Vamos ver o que os brasileiros falam positivamente e negativamente do Brasil. Fizeram tipo 60 euros. Você não precisa aqui trabalhar e ser rico, ter um salário absurdo para você conseguir comprar um celular que você goste, para você conseguir viajar. A gente tem liberdade de vir, de andar com menos medo. E o Brasil? Eu cheguei a morar ano passado no Rio de Janeiro e eu não tinha liberdade nem segurança para poder pegar o meu celular. Parte do transporte público no Brasil, de forma geral, além de ser caro, não é bom. Mas você já reparou que falar mal do Brasil nem sempre viraliza como antes, a não ser quando quem fala é uma vilã de novela. Pode avisar que o Odete Reutemann chegou. Só você botar os pés no galeão e você já começa a sentir esse calor horroroso. A ver aquela gente horrível no caminho, uma gente feia, parada, esperando aqueles ônibus caquete. E mesmo assim a risada costuma ser crítica, a gente não engole fácil. Eu sei que as pessoas no Brasil reclamam muito de burocracia, mas aqui a burocracia é muito grande. A diferença é que aqui é previsível. Você precisa de 38 documentos, mas eles vão te dar a lista dos 38. O calor humano, a gente às vezes... E ainda os 38 e mais uns 200 para você ter um documento aqui válido, para você conseguir as coisas. Praticamente você não podia até só teste de DNA para você provar que você é digno de conseguir pelo menos uma coisa simples, para você continuar vivendo sua vida simples, entendeu? Então é muita burocracia assim. Ela acertou na burocracia, mas é os 38 mais alguma coisa, tá bom? Não é tão assim não, tem mais coisa aí. Às vezes consegue conversar com mais facilidade, aqui as pessoas são um pouco mais reservadas. A impressão que eu tenho do Brasil é que ele atende todo mundo, de todo lugar, do jeito que for. Principalmente conhecendo o nosso sistema de saúde, né, o nosso SUS. Fica uma sensação de que alguma... Então, o Brasil é receptivo, né, gente? O Brasil é assim, uma mãe, né? Uma mãe, todo mundo reclama dela, acha ela chata, briga com ela, não respeita ela, faz birra, mas na hora do abracinho, do aconchego, quando tá pegando fogo no mundo inteiro, pra onde que as pessoas correm? O Brasil. Engraçado, né? Então vamos continuar aqui com o vídeo. A coisa mudou. É a característica mais marcante e talvez mais promissora da experiência brasileira no mundo em crise. Mudou mesmo. As populações que eram humilhadas
superaram a humilhação, vem superando a humilhação. O brasileiro se rebela também. O que foi que aconteceu? Aí tem uma imagem, né? Essa imagem anterior é a imagem da cidade de São Paulo, né? Aí é a Paulista. Mas vamos lá. Eu te conto até o final deste vídeo. Você já ouviu falar em complexo de vira-lata, não é? Eu preciso começar a nossa conversa com essa explicação porque ela é o nosso fio da meada. A expressão é antiga. Ela foi criada pelo dramaturgo e cronista brasileiro Nelson Rodrigues, num texto em que ele discutia a dificuldade do brasileiro em se levantar depois de uma derrota. No caso, numa Copa do Mundo. Foi o seguinte: em 1950, a seleção brasileira perdeu o título para o Uruguai em pleno Maracanã. E em 1958, quando o Nelson revisitou essa decepção, ele percebeu que ela havia deixado uma marca forte demais, que talvez revelasse algo mais profundo da alma brasileira. Sim, o complexo de vira-lata. Uma espécie de auto-humilhação. É que pairava sobre o país um pessimismo quase sem remédio. Aí o Nelson foi e se indignou com a nossa falta de autoestima. Produziu um texto que fez história porque deu nome a uma coisa que estava muito perto, dentro, mas que ninguém tinha parado para descrever. O fato de que o brasileiro sofreria, na verdade, de uma vergonha do próprio brilho, um constrangimento diante do outro, o estrangeiro, o europeu, que sempre parece melhor, não só no futebol. Aliás, será que dá para dizer que sofria? Bom, o Brasil venceu a Copa de 1958 contra a Suécia, anfitriã do torneio, ou seja, aqui na Europa. Como a gente sabe, foi a primeira vitória de muitas. Antes de apresentar o que os nossos entrevistados disseram sobre superar o tal complexo, vale um parêntese. Por que eleger o vira-lata como aquilo que nós temos de pior? Aquilo que nós rejeitamos em nós mesmos. O vira-lata é a miscigenação, é a mistura de raças. Há implicitamente nessa metáfora um subtexto, que é a ideia de que o puro é superior ao misturado, ao miscigenado. E isso não é alguma coisa da qual nós devamos nos envergonhar, muito pelo contrário, é algo de que nós devemos nos orgulhar, porque é a característica mais marcante e talvez mais promissora da experiência brasileira no mundo em crise. Essa capacidade de absorver elementos de... Veio até na minha mente aquela mulher que falou no aeroporto pra brasileira, né? Eu sou, não sei o que lá, de raça, né? Acho que ela é portuguesa, né? Sou portuguesa de raça, não sei o que, sendo que ela desconhece que português também tem uma mistura gigantesca de raças, né? Os celtas, romanos e muçulmanos e os vários manos aí, então que deu também a origem aos portugueses, né? Então, mas isso eu acho que é uma minoria que faz esse tipo de coisa. A maioria das pessoas de outros países são muito assim, simpáticas, assim, tem um jeito deles mais fechado, né? E é uma conquista, mas ao mesmo tempo eles são muito práticos e diretos nas coisas que eles pensam, que eu acho bem interessante. Vamos lá pro vídeo. Muitas culturas e dar a isso uma identidade própria. Na visão do escritor, que é um crítico de Nelson Rodrigues, falar em vira-latismo seria meio que dizer que a nossa mistura não é a nossa maior riqueza e está além disso. Porque a verdade é que, historicamente, esse conceito também é usado para caracterizar uma elite intelectual e econômica que subjuga os próprios pares, ou seja, os brasileiros. Ela se materializa naquele tipo de pessoa, por exemplo, que viveu uma ascensão econômica, olha para o mais pobre com desprezo, mas, no fundo, não se livra de uma insegurança identitária, expressa em certa medida no velho complexo. No século XX, na França, eles começaram a usar a expressão do nouveau riche, que tinha a ver com essas classes subalternizadas, exploradas, que de repente começam a enriquecer e começam a fazer a cena da nobreza ou da burguesia, né? Que perdem a consciência da sua condição de trabalhadores. E no Brasil tem muito isso também. Para quem, como eu, é noveleiro, tem um caso desses bem atual na refilmagem da novela Vale Tudo, exibida pela primeira vez no fim da década de 1980. Não vejo vantagem nenhuma em criar raízes aqui nesse nosso paizinho triste. Uma personagem que adora falar mal do Brasil, que veio da pobreza, enriqueceu e vive de elogios à Europa. E por que eu tô dando esse contexto todo? Porque estamos discutindo a possível superação de uma repulsa do brasileiro pelo Brasil, que para os especialistas com quem nós conversamos, passa pelo que está implícito no tal complexo do qual o Nelson falava. Embora ele fosse, sim, como o Eduardo falou, um homem conservador e tenha abordado o assunto à sua forma de pensar. Ele era um homem conservador, um homem de direita. Mas era um cronista muito sensível às questões populares. Você vê que era um homem de direita, mas ele era um super competente, blá, blá, blá. Tipo, você vê que ele não só o viés desse senhor, né? Ele era mais de esquerda, então você vê que ele colocou aí os lados, né? Ao lado político aí na coisa, né? Mas aí vamos continuar vendo aqui o vídeo. Aos preconceitos existentes na sociedade. Agora eu vou direto ao ponto. A gente tá mesmo esgotado de odiar o Brasil? As populações que eram humilhadas superaram a humilhação, vem superando a humilhação. Existe um orgulho em ser afrodescendente no Brasil. Uma população branca passa a ter vergonha do racismo, abominar o racismo. Em relação às mulheres, eu também acho isso. Tem uma consciência feminista que cresce, avança e que faz com que as mulheres superem esse lugar subalterno, humilhado. Ela vai colocando em futebol feminino. Então, futebol feminino que tem a Marta, que nunca ganhou nenhuma Copa, né? E tipo, o futebol feminino nunca foi
é visto pelas próprias mulheres. As mulheres não gostam de assistir futebol, são poucas que gostam de futebol, as mulheres gostam de fazer outras atividades que já vêm da identidade delas, né? Mas a Globo e outras emissoras aí tentam forçar a barra, colocar em horários nobres, passar no jornal principal do país que vai ter um futebol feminino e que você deve assistir. E o povo não adere a isso, não gosta. Simplesmente é isso. Novas lideranças políticas vão surgindo. Eu preciso dizer, o povo brasileiro... A liderança de esquerda, essa extrema esquerda é pessoalista, né? Então, tipo, eu já vi pelo, né, tal viés aí desses especialistas. Então, o vídeo. Se rebela também. O povo brasileiro vota, o povo brasileiro aprende. Existe um aprendizado. E o povo brasileiro, na visão dos especialistas, também se... até esqueci o nome dessa política, Benedita da Silva, tá? Também extrema esquerda aí. Então, assim, ela é a nova... É a que não faz nada e só fica ali mofando ali no lugar público, né? Que poderia ser dado para uma pessoa mais... que realmente faça alguma coisa boa, positiva pelo país, né? Vamos lá. Afasta cada vez mais do imaginário do modo de vida europeu como ideal. Nasci nos anos 70 e conheço como era o Brasil dos anos 80. Eu acho que a abertura de mercado, a dinâmica da economia, uma moeda estável a partir dos anos 90, isso foi tudo proporcionando abertura. O Brasil viveu nas décadas de 2000 e 2010 um crescimento econômico que reforçou uma imagem positiva do país, como emergente no cenário mundial. Essa fase foi uma fase muito boa, assim, a gente teve um poder de compra muito bom e o país realmente se desenvolveu. A gente começou a ver que os transportes públicos, as coisas começaram a ficar melhores, né, de ter acesso às coisas. E foi uma fase boa, né? Foi uma boa colheita essa fase daí do Brasil. Em 2014, segundo dados dessa pesquisa aqui, o brasileiro demonstrava mais satisfação com a vida que nos anos 90, dando mais valor, inclusive, à própria identidade e cultura. Pautas sociais também fizeram emergir debates progressistas com resultados práticos, como a união estável entre pessoas do mesmo sexo, as cotas raciais, criminalização da homofobia e transfobia, a defesa do desenvolvimento ecológico desde a Rio 92. E já reparou como... Só que eles não esqueceram de falar que, por exemplo... Todas essas decisões aí que foram feitas não foram feitas pelo parlamento, tá? Muitas vezes foram feitas por uma canetada de um ministro, que inclusive está aí, né? Bem em ascensão aí, que uma canetada decidiu a lei, entendeu? Em vez de ser um congresso de mais de 500 deputados e mais de 80 e poucos senadores, não foi decidido por quem votou no povo, foi decidido por um ministro escolhido por um presidente. Entendeu? Então, assim, não que não sejam legítimas essas leis, só que não foram votadas por quem representa o povo, mas sim por uma canetada de um ministro. Admira e celebra o cinema brasileiro e não fica só batendo palma para o americano, tudo isso sinaliza um enfraquecimento da conversa. O Brasil deu errado, a gente tinha sido colônia da Inglaterra e por aí vai, especialmente entre os mais jovens. Nas redes sociais são inúmeros os perfis exaltando os bons exemplos, dando visibilidade e respeito à nossa cultura, nossa música, nosso jeito por vezes sustentável e criativo de viver. Para puxar para os não tão novinhos assim, eu venho de uma cidade em Minas onde a cultura da bicicleta é bem antiga. Já era o meio de transporte usado por metade da população em meados de 2010, quando crise climática nem era um assunto tão presente. Outra coisa, quem no interior do Brasil nunca viu a mãe transformar uma camiseta velha em pano de chão, reaproveitar o óleo ou doar para a vizinha fazer sabão? Uma forma de vida menos calcada no... O brasileiro dá isso é um jeitinho positivo, de você usar as coisas que pareciam não ter utilidade para fazer um novo uso disso para coisas benéficas. Então isso é um jeitinho brasileiro bom de fazer as coisas, né? Vamos lá. Populismo, na acumulação de capital, na produtividade, na eficiência a qualquer preço, e mais voltada para o lado lúdico-afetivo da existência. As relações pessoais, o engraçamento, a festa, o dom da vida como celebração, essa capacidade muito brasileira de desfrutar intensamente o momento, de festejar, de manter vínculos densos de afetividade com pessoas, inclusive no local de trabalho, que são características muito arraigadas e que, na minha observação e na minha análise, derivam da presença de elementos afro-ameríndios na cultura brasileira. Não dá para dizer, claro, que o Brasil é perfeito, esse não é o ponto. Que lugar é? Olha só a Alemanha. Se ser um país rico fosse sinônimo de alegria e perfeição, quem vive aqui estava feito. Mas os alemães enfrentam uma epidemia de solidão entre os mais jovens e idosos e estão aí lidando com uma desaceleração histórica na economia, sem falar nos dilemas políticos. O que eu quero dizer com isso é que ninguém está ignorando os problemas. Sem contar que a Europa por si, inclusive a Inglaterra, a Alemanha, a Polônia e outros países, eles estão com campanhas fortíssimas contra a imigração, né? Contra as pessoas realmente irem para esses países, sabendo que elas têm uma condição de vida muito alta e uma alta qualificação de estudos, mas
em si, eles não querem mais imigrantes. Então, as portas às vezes estão sendo muito fechadas, principalmente para aqueles países mais, vamos dizer assim, mais complicados, né? Lá no Islã, muçulmanos e tal. E vem acontecendo muito mais problemas na União Europeia, fora que a União Europeia sempre está ali de uma certa faísca ali com a Rússia e tal, né? Então, e os Estados Unidos no meio, né? Como sempre. Vamos lá. Problemas brasileiros, que aliás eu nem vou mencionar porque você já está cansado de saber. Mas também não é o caso, como dito nas entrevistas, de achar que absolutamente tudo está ruim, que nada andou, que nós somos uma cópia mal feita do imaginário europeu. Ou pior ainda, que a Europa é melhor, porque não é verdade. O reforço de aspectos negativos pode significar que nós estamos só reproduzindo discursos, espalhados em parte para exercer algum tipo de dominação. Quando a gente cria um discurso, de tanto repetir um discurso, se cria a noção de que aquele discurso é verdadeiro. Por exemplo, se criou essa ideia que brasileiro não trabalha. Se inventou também no Brasil a ideia de que no Sul se trabalha muito e no Nordeste se trabalha pouco. São falas que funcionam por repetição e que vão criando... Na verdade, isso é o PIB, né? Aí você vê o PIB, por exemplo, São Paulo, ele contribui com 32% do PIB nacional, né? Então, o PIB é produção interna bruta. Então, se a produção interna bruta daquele estado do sul é maior do que o estado do norte, por que será que significa? Que as pessoas trabalham mais. E muito disso o governo se envolve dando mais subsídios para aquele povo. Então, o que compensa mais? Ganhar 600 reais ou de subsídio, ou trabalhar para ganhar R$1.000. A pessoa prefere perder um pouco de dinheiro e não fazer nada e ganhar subsídios do que trabalhar. Em São Paulo as pessoas acabam trabalhando muito. Isso é a cultura, por exemplo, de São Paulo, dos estados do sul, né, do oeste também, de trabalharem muito e ter prazer em trabalhar, né, não só pelo dinheiro, né, mas ser próspero, né. Então não é questão. Não estou dizendo também que a pessoa do Nordeste ou do Norte não trabalha. As pessoas trabalham sim, né. Como é que as pessoas existiriam, sobreviveriam? Elas trabalham sim. Só que isso aí existe medições disso para a gente saber se as pessoas trabalham ou não, dependendo da região. Tem estudos, né. Cada estado tem um nível de produção interna bruta. Só olhar o PIB que você vai saber, né. Não é só por essa questão que ela está falando. Essa verdade que domina porque a pressão que ela dá, que falou que mentira falada nas áreas dele se torna verdade, né? Então, assim, para algumas coisas sim, para outras não. Mas nesse caso que ela tá falando é PIB, né? Produção interna bruta. Então, só você precisar dar um Google aí e colocar quais países, os estados do Brasil que produzem mais, e você vai ver, né? Quais que produzem mais e os que vivem de mais assistencialismo e os que produzem mais. É muito simples. A cena e domina as mentes. E nos hipnotizam, para usar as palavras da própria Márcia. Nos deixam submissos a valores e visões de mundo distorcidos, impostos por colonizadores europeus, que é o que simboliza, no final das contas, o complexo de vira-lata. Para retomar o nosso papo lá do início do vídeo. E eu posso dizer, se eu olhar para a história do país, como foi construída uma permanente baixa estima para o nosso povo. Mas isso foi construído na escravidão no seguinte sentido. Para você obrigar um escravo a trabalhar, não bastava, nos tempos da escravidão, você ter o chicote na mão e a corrente para prendê-lo como se fosse um animal. Não, você precisava convencê-lo que ele era inferior, convencê-lo que ele não prestava para nada, mas isso é inoculado nele pelo senhor e pelas senhoras de escravo, pela classe dominante brasileira, pela elite colonial. Enfim, o complexo de vira-lata ele é construído externamente ao povo, seja pelo colonizador europeu, seja pela classe dominante brasileira. Você vê que ela fala classe dominante brasileira, ele tá falando da classe média, tá? E, assim, nem a visão que o europeu tem, né, desse ponto de vista não é a mesma, tá? Eles não fizeram nada, eles nunca escravizaram ninguém, eles nunca trouxeram ninguém, os próprios negros se vendiam lá na África e mandavam os negros para trabalhar nas produções das casas dos barões de engenho. Então, assim, você vê que aí tem um viés ideológico. O vídeo é bom, mas está muito ideologizado para a esquerda, né? Isso é uma pena, né? Poderia ter ficado um vídeo bem melhorzinho, mas vamos lá. O fato de estarmos falando sobre esse assunto neste vídeo praticamente responde à nossa pergunta inicial. Não é que não criticamos mais o Brasil, mas a avaliação de especialistas é que isso saiu de moda. O natural agora é o oposto, é encontrar soluções, festejar as conquistas. Quem nós somos, mesmo em tempos difíceis e mesmo reconhecendo as dificuldades. Isso vem de décadas de estudos acadêmicos, livros e ativismo em todas as frentes, que tem aos poucos nos ajudado a reconstruir a nossa autoimagem, fazendo a gente olhar com mais generosidade e atenção para algumas coisas que estavam ali o tempo todo. Nós temos uma cultura maravilhosa,
temos conquistas importantes em muitas áreas de atividade artística, esportiva, cultural. Somos portadores de uma forma de vida bela, que encanta o olhar estrangeiro, e ao mesmo tempo não idealizar a vida nos países chamados ricos. O nosso país tem muito a oferecer, não só em relação ao calor humano, mas a comida, a diversidade. E acho que é o dever de cada um do Brasil que pensa talvez em morar fora, de não se deslumbrar muito rapidamente e de aprender. É isso que eu falo, a palavra deslumbre. Eu vi isso muito aqui na Europa. Vi muita pessoa deslumbrada. Ai, aqui é maravilhoso. O Brasil não tem nada. Lá a gente mora numa árvore, assiste TV de pedra, lá igual os Flintstones, entendeu? Então, tipo, não é bem assim, entendeu? O transporte público na minha cidade de São Paulo é um transporte público bom, apesar de que tem quase 13 milhões de habitantes. Então, imagina muita gente naquele transporte público, é uma agitação, é uma energia, é uma cidade de 24 horas, que tem tudo que você quer, entendeu? Então, tipo, eu não acho o Brasil o pior país do mundo, que tem tudo ruim, que tudo não presta, mas é bom, e a gente tem que valorizar isso, entendeu? Independente se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, você tem que dar valor à sua identidade, às suas raízes, respeitar os outros países e apreciar as outras culturas, mas também mostrar que a sua cultura também é boa, e não ficar só falando mal, né? Porque o que eu vejo é falando mal, isso não presta pra nada. Então, mas isso não presta pra nada, como é que você conseguiu sair do país? Ou como é que você conseguiu juntar para sair, de comprar passagem para vir para outro país? Como é que você conseguiu ter educação? Como é que você aprendeu a falar? Você precisou ter toda uma base para você poder ir para outro país. Quem deu a base para você? O seu país, o Brasil, tá bem? Então, esse é o vídeo de hoje, sobre síndrome de vira-lata, né? Espero que realmente essa síndrome de vira-lata assuma e as pessoas comecem a se valorizar mais, porque isso é amor próprio, gente. Pelo amor próprio. Ninguém, você pode estar morando em qualquer país do planeta, nunca vai ser igual à sua própria casa, tá? Vai ser parecido, vai ser aconchegante, tudo, mas nunca vai ser igual, tá? E o olhar de quem tá lá no outro país vai te ver sempre como um imigrante, como um estrangeiro, tá bem? E na sua própria casa você vai ser você, tá bem? Esse é o vídeo de hoje. Curta o canal, dê o like para novos vídeos. Abração e tchau, tchau.